Boas malta, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Trading para Iniciantes da Teoria à Prática. Hoje vamos abordar um tema para quem quer ter sucesso neste mercado: gestão de risco. Se queres sobreviver neste mercado e, mais importante ainda, evitar perder o teu capital, este é um dos pilares principais que tens mesmo que dominar. Neste vídeo vamos falar sobre a importância do controle emocional, como usar stop loss e take profit, e como calcular o risco e o tamanho ideal de cada posição. Além disso, vou-te explicar como é que podes utilizar estes conceitos numa prop firm. Vou usar como exemplo a P-Farm, que é uma das prop firms que eu uso. Por isso, fica até ao final, porque isto pode mudar o teu jogo e a tua maneira de ver as coisas no trading. Antes de entrarmos nos detalhes mais técnicos, quero que penses numa coisa. Preferes sobreviver no mercado a longo prazo ou arriscar tudo numa única trade e sair a perder? Tu no trading não consegues controlar o mercado, mas há algo que tu podes controlar. E isso é o ponto número 1, quanto estás disposto a perder em cada trade. Olha só esta tabela, ela relaciona o teu risk-reward, ou risco-recompensa em português, com o teu win rate, ou seja, taxa de acerto em português. Vou explicar um pouco como é que esta tabela funciona. Tu com risco-recompensa de 1 para 1, precisas acertar pelo menos mais de 50% das vezes para ser lucrativo, como podemos ver aqui na tabela. Quando me refiro a 1 para 1, significa arriscares 1% do teu capital para fazer 1% de lucro. Já com risco-recompensa de 3 para 1, por exemplo, basta teres uma assertividade de 30% que também consegues garantir a consistência a longo prazo. Agora vamos imaginar que a tua estratégia tem uma pouca taxa de acerto, como por exemplo 20%. Achas que consegues ser lucrativo com 20%? Olha, eu posso te garantir que sim. Depois de trabalhar trades de risco-recompensa de 5 para 1, consegues ser rentável na mesma, como podemos ver aqui na tabela. Então, e que conclusão é que podemos tirar disto? Que não é só sobre ganhar frequentemente, mas sim ganhar mais quando acertas e perder menos quando erras. Agora imagina que estás a trabalhar numa prop firm como a P-Farm, por exemplo, que te dá capital alavancado. Nestes casos, a gestão de risco torna-se muito mais importante, porque precisas de cumprir as regras deles para manteres a tua conta funded. Muitas prop firms exigem que, por exemplo, nunca percas mais de 5% por dia. Inclusive, a P-Farm não te deixa perder mais de 3% por dia. O que eu acho que é bastante bom, porque quem perde 3% ao dia não é rentável nem é consistente. E isso, de certa forma, cria disciplina no teu psicológico, de maneira a não perderes mais que um X por dia. Porque se tu tiveres 10% de max daily loss, tu vais querer sempre perder pelo menos 4 ou 5%, pelo menos metade. Assim, tendo apenas 3% de max daily loss, tu sabes que o teu psicológico, quando bater 1% de loss ou 1,5%, 2%, já não vai ser a mesma coisa, porque sabes que se perderes mais 1%, perdes a conta. Se não dominares a gestão de risco, não vais conseguir ter a consistência neste mercado. Ponto número 2. Agora vou falar um pouco sobre estas ferramentas essenciais, o stop loss e o take profit. O stop loss é o que define o quanto estás disposto a perder. É a tua proteção contra perdas descontroladas. E o take profit é o oposto, ou seja, o teu target. Ele define o momento em que sais com o lucro, evitando que a ganância te faça perder o que tu já ganhaste. Estas ferramentas são ainda mais cruciais quando estás a negociar numa conta alavancada, porque elas ajudam-te a manter a disciplina e a evitar perdas que possam violar os limites. Ponto número 3. Agora que já entendeste a importância do take profit e do stop loss, vou explicar como calcular o tamanho da posição ideal de uma posição de uma trade que queiras abrir. Começa sempre por decidir quanto estás disposto a arriscar na conta. Eu pessoalmente arrisco 1% por trade em contas funded. Se tiverem challenge, normalmente arrisco 2% na primeira trade do challenge, mas isso fica para outro vídeo que eu explico-vos melhor mais à frente. Vamos imaginar que queres arriscar 1% e agora precisas calcular o tamanho da tua posição. É aqui que entra a matemática, e para isso tu precisas de saber o tamanho do teu stop loss em pips, o valor que estás a arriscar em porcentagem ao dinheiro, como referi anteriormente, e onde vai ser o teu target. Vamos dar aqui um exemplo prático. Tens uma conta financiada pela P-Farm de 10.000 euros. Vais querer arriscar 1%, que neste caso são 100 euros por operação, e o teu stop loss é de cerca de 20 pips. E se estás a usar as plataformas como a C-Trader ou a Trader Locker, e mais algumas que têm estas funcionalidades, este cálculo ainda se pode tornar mais simples para ti. Algumas destas plataformas já têm uma calculadora de risco integrada que te ajuda a ajustar e a calcular o tamanho da tua posição. Isso não só te poupa tempo, como também te reduz a margem para erros. Voltando ao exemplo em que tu estás a arriscar cerca de 1%, que são os 100 euros da conta de 10.000, e temos um stop loss de cerca de 20 pips. Como é que vamos calcular isto se tivermos que fazer de forma manual? Vais começar por fazer lot igual a 100 euros, que é o 1% que tu estás a arriscar, a dividir por 20, que é os pips de stop loss, vezes o valor do pip por lot. Se estivermos a operar Euro-USD, sabemos que um lot vale cerca de 10 euros. Então vamos aplicar os valores lot igual a 100, que são os 100 euros que tu estás a arriscar, a dividir por 20 vezes 10, 20 que são os teus pips de stop loss e 10 que são os 10 euros equivalentes a um lot. E isso vai-te acabar por dar um resultado de 0,5 lotes a usares na tua posição. E é assim que se calcula o risco de uma posição no mercado Forex de forma manual. Ou seja, o tamanho ideal para essa trade seria de cerca de 0,5 lotes. Dessa forma, se o teu stop de 20 pips for atingido, apenas terás uma perda de cerca de 1%, que será os 100 euros. Ponto número 4, por último mas igualmente importante, o controle emocional. Tu mesmo tendo uma boa gestão de risco, as emoções às vezes podem levar-te a cometer grandes erros.
Normalmente isso acontece por causa do nosso estado psicológico. Pode ser que às vezes estejas a passar por um dia menos bom, em que te sentes mais ansioso ou frustrado, e isso de forma indireta afeta as tuas decisões no mercado, ou então cria alguma pressão para recuperares de uma perda que tenhas tido recentemente. Isto de certa forma faz-te tomar decisões impulsivas sem seguir o teu plano. Vou-te dar outros exemplos como também. Retiras o teu stop loss porque achas que o preço vai de alguma maneira voltar ao profit, fechar o take profit cedo demais com medo de perder o lucro acumulado, e agora tu perguntas, como é que eu posso evitar isso? Eu costumo responder esta pergunta apenas com uma única palavra: tempo. Só com o tempo é que vais perceber que o controle emocional é uma habilidade que se desenvolve gradualmente. E não é de um dia para o outro, é à medida que vais ganhando experiência no mercado. No início todos cometemos erros emocionais, é algo completamente normal. Mas é importante também estar ciente disso para reduzir o máximo impacto. Vou-te dar aqui também algumas dicas para tentares evitar isso antes que acabemos de falar. Segue o teu plano à risca e confia nos teus cálculos. Trading é um jogo de probabilidades e a tua consistência a longo prazo é mais importante que resultados imediatos. Estabelece limites claros para cada sessão de trading. Define o número de trades ou perdas que estás disposto a aceitar num dia. Se atingires esse limite, fecha os gráficos e para por ali. Cuida de ti mesmo fora do mercado também. Ter um estilo de vida equilibrado, com descanso adequado, exercício físico e tempo para relaxar, pode fazer toda a diferença na tua clareza mental enquanto estiveres a fazer trading. E por último, não o mais importante, pratica a paciência. Tu não tens de estar sempre no mercado. Saber quando não operar é uma das maiores virtudes de um trader. Bem, é isto, malta. A gestão de risco é o coração do trading. Não importa se estás a negociar com uma conta pessoal ou com uma conta de uma própria firma. Sem uma boa gestão de risco, as tuas hipóteses no mercado são praticamente nulas. No próximo vídeo vamos abordar um tema crucial para quem está a começar no trading. Conta real vezes conta funded. Vamos explicar as diferenças entre cada uma e qual pode ser mais adequada para ti. Não queiras perder este episódio. E já sabes, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, que é super importante, subscrever o canal e comentar aqui em baixo se tens uma boa gestão de risco ou não, que eu quero saber. Fiquem bem, malta, e até ao próximo vídeo.